O grande reset mundial. O fim do papel moeda e a implantação das moedas digitais. Nunca tem se falado tanto em uma provável mudança no sistema econômico mundial como agora. Principalmente nesse momento conturbado em que o mundo passa por uma pandemia de larga escala e os lockdowns vêm se tornando uma solução amenizadora e necessária. É dito que a crise provocada pelo isolamento em consequência da pandemia já poderia ser maior que a última crise financeira global em decorrência do estouro da bolsa imobiliária em setembro de 2008. E caso ocorra uma nova onda do vírus e o isolamento se prolongar ainda mais, a previsão é que a crise tende a ser bem maior e que o colapso na economia mundial pode ocorrer de fato. Segundo o Banco Mundial, essa pandemia vem sendo o maior golpe na economia que o mundo já passou nas últimas décadas, trazendo um grande prejuízo em várias atividades comerciais em muitos países. No Brasil e no mundo, empresas foram à falência, assim como o aumento do desemprego atingiram largas escalas. E se essa crise perdurar por mais tempo, a estimativa é que cerca de 70 a 100 milhões de pessoas podem ser lançadas à pobreza extrema no Brasil. Por esses detalhes, autoridades mundiais têm discutido o futuro do mundo para os próximos anos, e mudanças profundas no sistema econômico vêm sendo discutidas. Afinal, haverá uma grande reinicialização global? No Fórum Econômico que ocorrerá agora em 2021 em Davos, na Suíça, esse será o tema central a ser debatido pela elite política mundial. E em uma conferência virtual organizada pelo economista e fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, com a participação do Príncipe Charles, o secretário da ONU, Antônio Guterres, a diretora do FMI, Kristalina Georgieva, e outras grandes lideranças empresariais e do campo financeiro, Schwab disse a seguinte frase: Iniciaremos oficialmente uma nova década que será marcada como o ano da grande reinicialização. E todos os países dos Estados Unidos à China devem participar, e todos os setores, bem como a tecnologia do petróleo e gás, devem ser transformados. Em suma, precisamos fazer o grande reinício do capitalismo. Klaus Schwab também é autor do livro The Great Reset. É um livro que relata todo o prejuízo causado pela pandemia na economia mundial e as soluções que poderão ser aplicadas para o reestabelecimento das atividades socioeconômicas. Com a realização da maior transformação financeira mundial das últimas décadas, que também vem sendo conhecida como a Agenda 2030. Isso não é nenhuma novidade. Há tempos já se falava que em um futuro próximo o mundo poderá passar por grandes transformações. E aquilo que muitos costumam chamar de uma nova ordem mundial poderá ser uma realidade. E isso incluiria uma nova ordem monetária. E a pandemia vem sendo o trampolim para agilizar todo esse processo. Está sendo bastante especulado por esse motivo que o mundo poderá passar por uma grande depressão econômica semelhante com aquela que ocorreu na década de 30 do século XX, em decorrência da grande queda da Bolsa de Valores em 1929. E caso isso venha a ocorrer, a única saída para sanar toda essa turbulência seria o tão falado e esperado reset financeiro. Em 1944, já perto do final da Segunda Guerra, foi estabelecido um grande acordo que é comparável à grande reinicialização que poderá ocorrer. Foi o Acordo de Bretton Woods, aderido por 45 países, com o estabelecimento de uma nova ordem monetária, criada por agências internacionais, para que haja um conjunto de medidas em escala global atrelada a ações políticas que tragam benefícios sociais. Nisso se inclui a criação do Banco Mundial e do Fórum Monetário Internacional. Nesse acordo foi implantado o padrão dólar-ouro, fazendo que o dólar americano passe a ter seu lastro em ouro. Com isso, moedas de outros países estariam indexadas ao dólar, mantendo um câmbio fixo. E os Estados Unidos teve o privilégio de manter em posse quase todo o ouro do mundo, cabendo aos outros países fazer uma troca monetária, caso quisesse ter seu ouro de volta, fazendo uma troca de câmbio fixo pelo dólar. O acordo dólar-ouro durou até 1971, sendo abolido pelo presidente Richard Nixon.
Essa decisão unilateral de Nixon foi classificada como um outro reset, por ter interrompido um modelo econômico que aparentemente estava dando certo, mantendo certo grau de desenvolvimento das nações. A partir do rompimento do acordo de Bretton Woods, o dólar passou a ser lastreado em petróleo, se tornou uma moeda fiduciária. Nesse caso, o dólar passou a depender unicamente da confiança de qualquer indivíduo que o utiliza como a principal moeda de negócios, e também veio a se tornar uma moeda de reservas, utilizada por outros países em grande quantidade, e também usada para que haja o estabelecimento de preços dos produtos comercializados no mercado global. Qual seria o novo modelo econômico a ser implementado? É muito falado que um novo modelo de capitalismo seria algo mais humanitário, com o fim daquele capitalismo selvagem onde a exploração e a desigualdade sempre imperou, com a implantação da tão sonhada renda básica universal, com a finalidade de garantir uma assistência financeira para toda a população mundial, tendo como uma das prioridades a saúde. Podemos dizer que nada mais é que um novo contrato social, que visaria um amplo respeito à dignidade humana, a priorização da preservação ambiental e a contenção das mudanças climáticas. A ideia é estabelecer um equilíbrio entre o ser humano e a natureza, colocando em prática tudo o que é recomendado para preservar o meio ambiente, abolindo de vez a liberação dos gases tóxicos na atmosfera e diminuindo a produção de papel, substituindo os livros e cadernos por livros digitais como os tablets, e eliminando o papel moeda. E tudo isso com um certo equilíbrio econômico entre todas as nações do planeta, com o pagamento de uma renda mínima, a fim de que se erradique de uma vez por toda a pobreza extrema que assola alguns países do mundo, principalmente alguns países do continente africano, que são os que mais sofrem com a desigualdade econômica e com a imensa falta de recursos básicos. Uma das propostas é que 1% das pessoas mais ricas do mundo se comprometam a pagar, em um prazo de 10 anos, 0,5% de sua fortuna para que seja investida em educação e saúde em nível mundial. Nesse período seria possível criar 117 milhões de empregos voltados a essas duas áreas, com toda essa arrecadação. Talvez você possa dizer que tudo isso é bom demais para ser verdade, e que finalmente entraremos em uma verdadeira era de ouro, de igualdade e extrema abundância. Mas existe uma desconfiança que nada disso vai ser de forma plena, mas será com a ampliação de uma engenharia social e que a população mundial terá um preço a pagar, que seria o controle das liberdades individuais. Pelo menos é o que foi entendido no vídeo da conferência organizada por Klaus Schwab, em junho de 2020, e que não seria uma mera teoria da conspiração, e que a melhor opção para cada cidadão do mundo seria a total submissão ao Estado, como a melhor forma de garantir todos os benefícios sociais que o Estado tem a oferecer. Podemos destacar algumas dessas obrigatoriedades, como o passaporte genético, que serve para verificar se a pessoa já contraiu alguma doença infecciosa de fácil transmissão e se ela está imunizada, para ter o direito de receber um documento de identificação, que pode ser um certificado ou um passaporte. Isso também inclui a obrigatoriedade para que todo cidadão do mundo seja vacinado, caso haja novas pandemias no futuro. E também a criação de um score social, que já é estabelecido na China, cujo objetivo é estabelecer um controle de comportamento em massa. Por exemplo, se alguém tiver seu nome sujo na praça com muitas dívidas, ter cometido alguma infração de trânsito ou qualquer outra violação de normas, passará por restrições estabelecidas pelo Estado, que seria a proibição de comprar passagens de transporte de passageiros como avião e trem, a proibição de ingressar em alguma faculdade, concursos públicos e se inscrever em programas habitacionais. Portanto, sob os olhares dos avanços da tecnologia que se acredita que é para o benefício da população mundial, o que parece é que não é nada disso, e que a submissão ao Estado tecnocrático autoritário seria a garantia de um mundo mais justo e igualitário para todos,
e esse vem sendo um tema bastante polêmico e preocupante para quem tem um apreço pela verdadeira liberdade de cada cidadão do mundo que faz o bom uso das benesses que são oferecidas pelo sistema, e que as liberdades individuais de cada um desses indivíduos é algo sagrado que não se pode mexer. O fim do papel moeda e a implantação das moedas digitais. Dentro de todo esse contexto, que envolve o grande reinício econômico mundial, a tecnologia blockchain e as criptomoedas será a grande novidade que vai mudar a forma que vemos o dinheiro. Ou seja, o dinheiro físico não vai mais existir, e as moedas digitais daí por diante vão tomar conta de todo o mercado financeiro. Aliás, uma das propostas do Grande Reset seria a criação de uma criptomoeda mundial, e que os países teriam que abrir mão de possuírem sua própria moeda digital e aderir a essa moeda única. Antes de entrarmos nesse ponto, vamos ver como começou o mercado das criptomoedas e sua evolução para se tornar um novo dinheiro a ser utilizado. Tudo começou em janeiro de 2009 com o lançamento do Bitcoin, primeira criptomoeda desenvolvida pelo programador de sistema japonês Satoshi Nakamoto. Na verdade, esse seria apenas um pseudônimo do criador do Bitcoin. Não se sabe sua real identidade ou se essa criptomoeda foi desenvolvida por um grupo de programadores, e nem se sabe se ele seria japonês. E já foi especulado que Satoshi Nakamoto seria de origem paquistanesa. De todo modo, ainda permanece um mistério. O fato é que o diferencial do Bitcoin é ser uma moeda descentralizada, não dependendo de bancos e dos governos para fazer a movimentação e as transações. Nesse caso, os próprios usuários são os responsáveis por todo o processo de resguardo e circulação das criptomoedas, através de um banco de dados distribuídos chamados de blockchain. Esse procedimento não se limita apenas ao Bitcoin, mas a qualquer outra criptomoeda. Aliás, logo após o lançamento do Bitcoin, outras criptomoedas foram lançadas. Atualmente existem 1.195 versões de criptomoedas pelo mundo. Podemos destacar o Ethereum, o Ripple, Bitcoin Cash e a Litecoin, que depois do Bitcoin, essas são as criptomoedas mais comercializadas no mercado. De 2009 a 2012, o Bitcoin não era comercializado de forma 100% legalizada, e muitas vezes era utilizado no mercado negro. Foi a partir de 2013 que essa moeda digital ganhou maior notoriedade, sendo cada vez mais reconhecida e angariando muito mais compradores do que antes e aumentando seu valor perante o dólar, começando a dar saltos largos, tendo registrado seu valor máximo agora recentemente em 27 de dezembro de 2020, chegando a 27.273 dólares por Bitcoin. Portanto, as moedas digitais já são uma realidade em alguns países, já cogitando introduzi-las para que em um futuro próximo possa abolir de vez o papel moeda. Quem saiu na frente foi a China, que em 2019 lançou o Yuan Digital, que ainda continua em uma fase de implementação e por enquanto não vai substituir completamente o dinheiro de papel. Mas pelo fato de criptomoedas como o Bitcoin serem descentralizadas, vem preocupando muitas autoridades mundiais que não veem com bons olhos a realidade de o Estado não ter controle do dinheiro de seus cidadãos. E a ideia desses países de criarem suas próprias criptomoedas vem nesse sentido, tentar manter o padrão controlador de sempre, com bancos no controle, taxações e outras limitações que esses governos podem colocar para permitir que você tenha acesso ao seu dinheiro plenamente. E se esse possível reset financeiro mundial visa um maior controle sobre a população em troca de um padrão de vida melhor e um mundo mais justo, é claro que imaginar que uma moeda digital 100% descentralizada seria permitida é pura ilusão. Mas o que é cogitado é uma moeda digital única, que todos os países teriam que adotar para não ficarem isolados do resto do mundo e estando incluídos em todo o processo comercial global. E como será o processo de movimentação dessa moeda digital? Podemos afirmar que a criptomoeda mundial, assim como qualquer outra, não vai depender dos bancos convencionais. Apenas caberá ao Banco Central
fazer a emissão das moedas digitais e fazer todo o trabalho de enviá-las diretamente às carteiras eletrônicas dos usuários ao realizarem uma simples solicitação de envio pelo computador ou qualquer dispositivo móvel com internet. Mas o lado negativo disso tudo é que o Banco Central poderá monitorar toda a movimentação do seu dinheiro e toda a transação que você fizer, podendo aplicar uma dura política orçamentária, aplicando todo tipo de impostos aos usuários das criptomoedas, excluindo até o direito de pouparmos gastos e mantermos algumas reservas na poupança. Isso significa que você terá que ser um gastador cauteloso. Se você contrair alguma dívida ou não pagar nenhum imposto ao governo, poderá de forma imediata ter suas contas bloqueadas ou até ter seu dinheiro confiscado. Isso de certo modo seria um exagero? Com certeza, mas segundo a cartilha do Reset Financeiro, esse modelo de controle não está descartado. Poderia se caracterizar como uma atitude de um Estado autoritário? De certa forma, sim. E é isso que vem preocupando quem já vem investindo em moedas digitais. Se a tecnologia blockchain foi desenvolvida para garantir a nossa total liberdade financeira, sem interferência de governos, essa ideia de criptomoedas governamentais não vem sendo bem aceita, a menos que o Estado concorde em manter o padrão descentralizado e que garanta a plena liberdade econômica dos cidadãos, e que nós possamos ser os únicos detentores do nosso dinheiro sem nenhum tipo de taxação e fiscalização. E se o objetivo do grande reset é tornar o mundo mais justo e igualitário, como dizem, o sistema econômico também poderia mudar para melhor, assim como as liberdades individuais dos cidadãos do mundo sendo mantidas. Seja como for, esse grande reset financeiro mundial ainda vai dar o que falar, e seus projetos tão controversos. E você, o que acha disso tudo? Se você gostou dessa informação, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas nas redes sociais. Dê aquela força se inscrevendo no canal e ative o sino das notificações. Um abraço e até breve!